Boa noite, irmãos. Podem sentar. Quero começar agradecendo pela generosidade, por ter me convidado para participar desse momento tão importante da Federação de Mocidade, Grande parte da minha trajetória eu devo à mocidade. Então, eu acho, se eu não me engano, eu ainda hoje sou o secretário presbiterial que mais tempo ficou na federação. Se eu não me engano, foram 6 anos direto, consecutivos. Bons tempos, bons tempos. Bom, eu sou o pastor Júnior, como o Elias já falou, sou pastor aqui dessa igreja, mas eu gosto de me apresentar falando sobre as minhas prioridades. Então, eu sou casado com a Patrícia, vamos fazer 34 anos de casado agora em junho. Deus nos abençoou e nós tivemos a Bianca, somos pai da Bianca, fomos pai do Rafael, somos pai da Amanda e também da Júlia. E como Deus não cansa de derramar a sua graça, Ele também nos abençoou com netos, 5 netos, O Miguel, o Heitor, a Manuela, a Maria Júlia e o Benício, que nos lembram todos os dias o quanto Deus é gracioso e misericordioso. É bom estar aqui para poder compartilhar um pouco do que Deus tem me ensinado nessa longa caminhada na mesma direção. Eu queria começar perguntando para você se você tem um texto preferido na Bíblia. Quem tem um texto preferido aí na Bíblia? Um texto. Eu tenho um texto preferido. Meu texto, na realidade, eu não diria que é o meu texto preferido. É o texto da minha vida. E dentro desse texto tem o versículo da minha vida. O texto que me ajuda a centrar as minhas emoções, a minha vida, é o Salmo 139. E o versículo é o 16, que diz: todos os meus dias foram escritos no teu livro, cada um deles é escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quando o negócio não está muito bom para mim, eu preciso lembrar desse versículo para poder centrar a minha vida, Inclusive, a gente tem um projeto de voleibol aqui, vocês estão convidados para participar, se quiserem também, na igreja, e o pessoal do vôlei fez uma camisa, e o Davi, que é o responsável, perguntou para mim qual o nome e qual o número que ia colocar na camisa, e eu falei, o nome é Salmo e o número é 139, para não esquecer. Então eu ando para cima e para baixo com uma camisa escrito Salmo 139, e de vez em quando as pessoas me perguntam e eu falo o significado disso, Mas e um personagem preferido, você tem? Quem tem um personagem preferido aqui? Eu acho que no meu caso Jesus ganha de disparado, Mas tem outro personagem que eu me identifico bastante, e esse personagem é José. José, ele tem uma trajetória de vida que eu me identifico muito, e hoje, para falar sobre esse tema, jovens que influenciam sua geração, eu decidi trazer a figura de José para a gente poder refletir. E aí, eu me deparei com um texto que geralmente a gente não está acostumado a ouvir e nem ler falando sobre José. Gênesis 48, vamos ler o capítulo inteiro. Eu queria que você acompanhasse a leitura. Gênesis 48. Passadas estas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e me disse: eis que eu o farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. E agora, os seus 2 filhos que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança.
Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza, morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? E José respondeu a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os de dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois, José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome, o nome de meus pais Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão do seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. E aí, quem é que já tinha lido essa história aí? Já li Gênesis, mas já parou nessa circunstância? José reclamando porque o seu pai inverteu a ordem da bênção. Ele leva os 2 filhos para Jacó abençoar, coloca o mais velho na mão direita, o mais novo na mão esquerda, e o velho Jacó cruza as mãos e coloca a mão direita sobre o mais moço e começa a abençoar, como se o mais moço fosse o mais importante. E José reclama: não assim, meu pai, não assim, isso eu não quero. Vivemos numa época de influência rápida e superficial. Você sabe disso, não precisaria nem repetir, não é isso? No mundo de hoje, um jovem pode se tornar viral do dia para a noite. Mas será que se tornar viral significa ter uma influência verdadeira? Nós vivemos na era dos influencers. Aliás, eu morro de medo dessa palavra, né? De alguém, pastor não, influencer, né? Morro de medo. Professor? Não, influência. Hoje, todos querem ser seguidos, curtidos, compartilhados. Mas o que significa, de fato, ser um jovem que influencia a sua geração? E eu falo sobre uma influência de maneira transformadora. A história de José, ela me ensina que a verdadeira influência, ela não vem da autopromoção.
A verdadeira influência vem de um caráter forjado na fidelidade a Deus. José enfrentou traição, você sabe disso, injustiça, solidão. Ele teve muitos desafios, mas ao final de tudo, o que a Bíblia mostra, ele se torna um instrumento que Deus usou para salvar sua família e para influenciar toda a nação. Aliás, José, ele diz aos seus irmãos quando se revela, os irmãos estão apavorados, ele diz assim: foi para a preservação vossa que o Senhor me enviou para cá. Então ele passa por tudo aquilo, e a leitura que ele tem da vida é: Deus me conduziu até aqui, Deus me trouxe aqui e me trouxe com um propósito. E o propósito era a preservação da nossa família, o propósito era a preservação da promessa que ele fez ao nosso avô Abraão. Esse é José. Muitos jovens querem ser influenciadores, mas poucos param para pensar que tipo de influência estão realmente exercendo. Quem está diante de nós nesse texto é o segundo nome do Egito, o único nome abaixo do faraó. Mas quem está diante de nós nesse texto também foi alguém que enfrentou muita adversidade, que foi chamado de sonhador, foi desacreditado pelo seu pai, perseguido pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi traído. Ele teve que passar uma noite inteira num buraco, vendo seus irmãos decidirem se matariam ele ou não. Quando a vida começa a melhorar na casa de Potifar, a mulher cisma com ele e ele não cede aos encantos da mulher de Potifar, e ele é caluniado e lançado na prisão. Na prisão, ele é o melhor dos presos, se torna alguém que vai cuidar, o segundo nome abaixo do carcereiro. Ele revela sonhos e pede para que a pessoa não se esqueça dele, e ele se torna esquecido na prisão. Então a história de José é uma história cheia de idas e vindas, é uma história cheia de reviravoltas, é uma história cheia de aflição, cheia de dor, cheio de traumas, mas José transformou tudo isso, ele superou tudo isso, ele não reproduziu aquilo que ele viveu na sua própria casa, ele influenciou a sua geração. E aí, é bem interessante você pensar nisso, né? Alguns alunos me perguntam assim: pastor, ou professor, como é que a gente consegue mudar o Brasil? O senhor acha que tem jeito? Porque como professor de história eu afundo o pessoal mesmo, mostro o Brasil, né? Tem jeito esse negócio, professor? Qual é o jeito para isso? Eu digo: olha, eu acredito numa coisa só, porque os alunos são radicais, falam assim: não, tem que jogar uma bomba em Brasília, vai explodir todo mundo, morre todo mundo, acaba tudo, começa de novo. Eu falo: não, a gente pode mudar o Brasil começando dentro de casa. Vocês que estão pensando nisso agora precisam decidir ser uma referência para os filhos de vocês, ensinar seus filhos a serem honestos, porque se vocês ensinarem isso, nós teremos políticos honestos, nós teremos policiais honestos, pastores honestos, sabe, professores honestos. Começa em casa, a mudança começa em casa. Mas professor, isso é demorado, nunca vai acontecer. Mas se você começar agora, as gerações posteriores vão desfrutar do seu trabalho. Então, quando eu digo que José influenciou sua geração, eu não estou falando tanto de um modo geral. Eu estou falando da diferença que ele fez na vida da sua geração, Manassés e Efraim. Percebe o que tem no nosso texto, o texto que eu li? Percebe que a história está se repetindo e José está dizendo: assim não, meu pai, assim não. Eu fiquei me perguntando essa semana, mas
Qual era o medo de José? Qual era o medo de José diante do seu pai, vendo o seu pai cruzando os braços e invertendo a bênção? Muitos jovens enfrentam conflitos dentro da própria casa. Muitos têm dificuldades para lidar com a bênção de Deus e às vezes vivem uma situação tão difícil que nem acreditam que essa bênção seja uma realidade. Eu não sei se esse é o seu caso. Eu não sei se você se considera o filhinho rejeitado. Eu não sei se você pertence ao grupo de pessoas que acha que ninguém da família acredita. Ou ao outro grupo que mais descaradamente ouve pessoas dizendo: você não vai ser ninguém, você não vai ser nada. Se foi esse o caso, lembre-se de José. Lembre-se que Deus usa aqueles que são fiéis a Ele para influenciar sua geração, mesmo que isso signifique enfrentar desafios e ir contra um sistema estabelecido, seja esse sistema na sociedade em que você vive, seja esse sistema na sua própria casa. Deus usa pessoas que querem ser fiéis a Ele para influenciar gerações. Então eu quero ver com você como José influencia sua geração, o que você pode aprender com ele, o que a história de José mostra para nós, nos incentivando a não nos conformarmos ao espírito da época que vivemos, da pós-modernidade, mas vivermos como agentes do reino de Deus hoje, agora. Está entendendo? José nunca esqueceu suas raízes. Ele atravessa um vale sombrio, ele se torna o governador do Egito, mas ele não esquece da sua trajetória, ele não esquece de onde ele veio, ele não esquece da sua relação com Deus, ele não esquece da fé no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que foi apresentado a ele quando ele ainda era menino. Ele não esquece da promessa e desse Deus quando ele está na cova, quando ele está trabalhando como escravo, quando foi caluniado, quando está no cárcere. Ele não se esquece. Quando a vida melhora, ele também não se esquece. José não é como nós, que acreditamos que podemos influenciar a nossa geração. Quando a vida aperta, a gente frequenta a igreja e vai para a igreja e pede oração, participa disso, participa daquilo, vai para retiro, encontro de federação, faz tudo o que tem que fazer, mas quando a vida melhora, a gente se afasta. Quando a vida melhora, tudo fica mais tranquilo. José nunca abandonou a sua relação com Deus. Nunca deixou de acreditar nas visões que Deus tinha dado a ele. Nunca deixou de acreditar que era herdeiro e não escravo, apesar de estar vivendo em escravidão. Os filhos de José cresceram na cultura egípcia. Provavelmente foram educados por nobres e sacerdotes no Egito. Eles até tinham nomes hebraicos, mas estavam imersos no contexto de uma nação que não adorava o Deus de Israel. Mas José não fazia seus filhos esquecerem de onde ele tinha vindo. Então, quando Jacó cruza as mãos e dá uma bênção principal a Efraim, o filho mais novo, em vez de Manassés, talvez o texto esteja nos ensinando algo que é fundamental para nós. Primeiro,
O propósito de Deus nem sempre segue a lógica humana. Aliás, esse negócio de evangelho, de Bíblia, isso é muito complicado, porque é uma inversão da lógica do mundo. É uma inversão. Você quer ver uma coisa? O Filho de Deus disse que veio para servir e não para ser servido. Ele disse que veio para servir e dar. Ele pega discípulos para treinar e ele diz: se você quiser ser o primeiro, que seja o último. Quer ser grande? Sirva. Ele diz: os últimos serão os primeiros. Ou seja, se você vive numa sociedade que estimula você a ser o tal, a ser grande, a ser bem-sucedido, a ser o cara, a ser quem manda no pedaço, a lógica do evangelho é a lógica do esvaziamento, é a lógica de negar a si mesmo, é a lógica de diminuir para que Deus possa crescer, é a lógica da humildade, porque Deus exalta os humildes, Ele rejeita os soberbos, mas Ele dá graça e dá misericórdia aos humildes. Você está entendendo isso? Deus usa os improváveis, e Ele trabalha contra as expectativas do mundo. Você é um improvável? Improvável. Eu sou um improvável. Quando eu digo isso para as pessoas, essa semana eu estava conversando com os alunos, né? Que um aluno perguntou sobre minha trajetória, eu fui falando, e a aluna falou assim para mim, na sala: olha, você é um exemplo vivo de que o não a gente sempre carrega no bolso. Eu falei, é isso aí mesmo, filosofia, o não já está no meu bolso, eu tento, se eu conseguir, cheguei, se eu não conseguir, o pior que pode acontecer é permanecer no lugar que eu estava, então eu tento, o não eu já carrego comigo. Então eu estava contando, por que eu digo que eu sou improvável? Eu sou improvável porque numa família como a minha, de candomblecistas e umbandistas, que não tinham crentes em toda a história, aparecer um crente na família é uma improbabilidade. É uma improbabilidade. Olha para minha cara, você está vendo que eu sou preto, né? Então você ser preto e conseguir fazer hoje a graduação, fazer mestrado, doutorado, gente, na faculdade dava para olhar e contar nos dedos os pretos lá, gente. Nas pós, principalmente. E quando você vai dar aula para pós-graduação? Eu fui orientado, e sou amigo, né, até hoje, de uma professora de História Antiga que é preta. E até hoje, na UERJ, ela foi a primeira e única pessoa a chegar na coordenação da pós-graduação sendo preta. Improváveis. Para não ficar aqui falando, está falando de racismo. Não, eu quero que você entenda isso. Quantas vezes eu ouvi na minha infância que eu não ia chegar. Você tem noção de quantos pastores negros eu conheci no meu presbitério ao longo da minha trajetória? Não completa nem os dedos de uma mão. Você tem noção o que é Deus, dentro de um contexto assim? Pegar pessoas para te
ajudar para pagar o seu curso no seminário, investir em você. Você tem noção do que é isso? O presbitério comemorou o aniversário há um tempo atrás. Se não me engano, foi no ano retrasado. E aí, na devocional da reunião, me pediram para orar. Mas enquanto o presidente estava falando sobre o aniversário, eu já estava com o meu coração arrebentado já. Quando pediu para eu orar, eu falei: Deus, não é fácil não, né? Você vai pedir, eu tenho que orar, né? Porque estava passando um filme na minha cabeça, e eu fui agradecer a Deus exatamente na oração, que, cara, quando o presbitério decidiu me aceitar e pagar o meu curso de teologia, porque ele pagou integralmente, né? Ele me transformou na primeira pessoa em toda a história da minha família, parte de mãe e parte de pai, a ter nível superior. Você tem noção do impacto que isso trouxe para as próximas gerações? Tem noção, né? São os improváveis. A minha geração foi uma geração que aprendeu profissão na igreja, porque todos nós éramos improváveis. Você está numa igreja que ela está no pé do morro do Jorge Turco, que começou em cima do morro do Jorge Turco, e que a maioria dos seus membros eram moradores do Jorge Turco. Os improváveis. Quando a minha igreja completou 50 anos, a gente estava no carnaval todos juntos, né? Quase como um retiro, mas não era um retiro, né? A gente alugou uma casa e ficou junto, e o pessoal começou a conversar e saiu um papo lá de quem nunca. E como eu vim de fora, eu já estava até dormindo, né? Fui dormir, né, um pouco mais cedo, e começou o quem nunca, e o pessoal rindo desesperadamente lá, e começaram a contar a história do Jorge Turco. Aí eu tive que me manter acordado, porque eu precisava anotar aquele negócio, né, para falar nos 50 anos. Uma das falas foi assim: quem nunca desceu o morro e teve que pular um corpo? Quem nunca? Essa era a realidade do povo aqui. Improváveis. Você é um improvável? A única pessoa que achava que José seria alguém era o próprio José, e ele ficava falando dos seus sonhos, porque o resto, de Jacó para baixo, ninguém acreditava em José, e fizeram questão de acabar com os sonhos dele. Só que não, porque aquilo que Deus fala com você, quem é que pode roubar? Quem é que pode tirar? Entenda isso. Você está num mundo que não vai reconhecer os valores do reino. Você está num mundo que vai te influenciar, que vai te desafiar, que vai querer que você não siga o fluxo que o reino tem colocado diante de você, que Deus tem falado a você. Então, ser um jovem que influencia a sua geração é uma escolha, é uma decisão que você tem que tomar hoje. Perceba que o texto que nós lemos não se trata de um episódio isolado, ele vai se conectar com outros momentos das Escrituras. E aí Deus escolheu Isaac em vez de Ismael. Ismael era o mais velho, certo? Não era isso? Pois é, contrariando a lógica humana. Deus escolheu Jacó, o enganador, suplantador, em vez de Esaú, mesmo Jacó sendo o quê? Mais novo. Deus usou José, o irmão rejeitado, para salvar as próximas gerações. E Jesus vem no Novo Testamento dizendo que os últimos serão os primeiros. E aí, você é um dos últimos? Como é que você se sente? Você é aquele
irmão, que as pessoas chegam e falam assim, você quer ser bonitão, né? O bonito da família, mas você não é, você não acha que é. Aí quando as pessoas vêm e falam assim, olha para o seu irmão do seu lado e fala assim, você é tão bonita, tão linda, olha que linda. Aí olha para você, mas você é inteligente. Você acha mesmo que os seus pais têm preferência e você não é o preferido? Eu acho que o texto nos ensina que Deus não escolhe com base na hierarquia humana, mas segundo o seu plano soberano. Então hoje, essa deveria ser para você uma verdade libertadora. Deus não nos chama para competir, mas para servir. Ele não nos mede pelo sucesso que o mundo atribui, mas pela fidelidade ao seu chamado. Está ligado nisso? Quando Deus chama Moisés para ir ao Egito, Moisés pede um sinal. Alguém sabe qual foi o sinal que Deus deu? Quem sabe qual foi o sinal? E aí, qual foi o sinal, gente? Moisés pediu um sinal. Senhor, me dá um sinal que isso vai acontecer mesmo, que vai dar tudo certo. Me dá um sinal. Qual foi o sinal que Deus deu? Quem lembra? Meteu a mão no peito quando tirou, ela estava leprosa, é isso? Não. Jogou a vara no chão, virou serpente? Não. Tudo isso aconteceu. Mandou Arão junto? Também não foi o sinal. Depois de ter dito tudo isso, de Moisés ter visto tudo isso, ele pediu um sinal. Aí Deus disse para ele, vou te dar um sinal. Você vai no Egito, traz o povo para cá, e esse será o seu sinal. Percebeu? Deus está dizendo, vai lá, faz o que eu mandei, e esse será o sinal. Então talvez você esteja esperando grandes sinais, né? Mas o sinal é a fidelidade. Seja fiel. Esse é o sinal. Seja fiel. Jovens que influenciam escolhem o perdão em vez do ódio. Jovens que influenciam escolhem o perdão em vez do ódio. José perdoou seus irmãos. Cancelou a dívida. Aliás, quando Jacó morre, os irmãos se reúnem para dizer, olha José, não nos faça nenhum mal. O que José faz? Ele chora, porque depois de tudo, os irmãos ainda não acreditavam no perdão dele. Ele chora. José tinha razões para ser uma pessoa amarga. Foi traído, vendido como escravo, injustiçado, mas ele escolheu perdoar. Ele escolheu se reconciliar com sua família. Ele escolheu transformar o mal em bem. Quais são as feridas que você carrega? Quais são as traições que você já sofreu? Quais as injustiças e rejeições? Saiba que o perdão é a chave para uma influência positiva na sua geração. O ódio te prende ao passado, mas o perdão abre as portas para um futuro transformador. José influenciou seus filhos. E eu falei para você que o texto nos ensina essas coisas, mas fica a pergunta, qual era o medo de José? Eu desconfio que o medo de José é que a bênção de Jacó, a bênção invertida de Jacó, gerasse nos filhos a mesma rivalidade, os mesmos problemas que ele sempre viu na sua família. Gerasse uma competição entre eles, como aconteceu entre Ismael e Isaque, entre Jacó e Esaú, como aconteceu entre os irmãos de José e ele. José queria uma história diferente para os seus filhos.
Por isso ele diz: meu pai, assim não. Assim não, o medo de José foi projetado ali. Assim não. Jacó tenta explicar, mas José não quer que seja dessa forma. Não inverta. É muito louco isso, né? Porque eu acredito que José ensinou seus filhos a vida inteira a serem unidos. Mas na hora que eles seriam testados, talvez ele não confiasse naquilo que ele ensinou. O desespero está ali diante da bênção de Jacó. E aí, podemos confiar em você? Podemos confiar no legado que você recebeu da sua família? O Pai, o Filho e o Espírito Santo podem confiar naquilo que Ele usou pessoas para passar para você? Podem influenciar, acreditar que vocês vão usar isso para mudar a sua vida e para transformar, influenciar gerações ou não? José quebrou o ciclo de vingança e ressentimento. Então ele ensina seus filhos a permanecerem unidos, porque jovens que influenciam escolhem o perdão em vez do ódio. Como você influencia a sua família, querido? Com perdão ou com rancor? Pastor, você não conhece o meu pai. Não conheço. Você não conhece o meu irmão, a minha irmã. Não conheço. Mas eu conheço Jesus. E Ele disse que você tem que orar pelas pessoas que te perseguem e amar quem? Não range os dentes não, fala a verdade para mim, quero ouvir. Amar quem? O quê? Não é para amar os amigos não? Também, né? Mas tem que amar os? Porque se você amar só os amigos, os hipócritas fazem o mesmo. Que diferença faz? A lógica do reino é diferente. Ama os inimigos. Ore por quem te persegue. Ame os inimigos. Estava eu no sacolão comprando minhas frutas. De repente parou um senhor do meu lado, com uma verdura numa mão, uma sacola na outra, olhou para mim e disse: coloca no saco. Jesus disse para mim: se o teu inimigo te obrigar a andar uma milha, faz o quê? Vai com ele 2. Quem é preto já entendeu o que estava acontecendo, né? Em vez de olhar para ele, eu olhei para o céu e falei: mas Deus, eu obedeci pela metade, pode isso? Eu peguei o saco, abri o saco e deixei aberto para ele colocar o material dele. Ele se ligou que dava para colocar o material no saco, né? Pelo menos isso. Tomou, aí colocou, me agradeceu e foi embora. Esse negócio de evangelho é difícil, né? Mas que tipo de influência você quer levar? Rancor? Ódio? A influência que
José teve foi a influência de perdão. Ok? Então, se você quer influenciar a sua geração, perdoe. Não seja rancoroso. De gente rancorosa, o mundo já está cheio. Certo? Bom, jovens que influenciam a sua geração valorizam as pessoas e não a competição. Por isso que José está incomodado. Não pode ter competição. Não cruza as mãos. Jacó tenta mostrar a ele, não, Deus tem seus planos. Os planos de Deus nem sempre seguem a lógica humana. José, não compare o que aconteceu com você com a vida dos seus filhos. Não existe esse negócio. A história se repetiu mais uma vez. E eu sei do que eu estou falando. História não se repete. A história não se repete. Você está entendendo? Uma menina engravidou, saiu da escola e tal. Aí a filha dela, na mesma idade, engravida, sai da escola e tal. Aí a neta dela, na mesma idade, engravida, sai da escola e tal. Aí o professor que deu aula para todos, o professor mais velho da escola, fala assim, essa família é assim mesmo, essa história se repete. Todos passam por isso. Não. Cada vida é uma vida. Cada história é uma história. Cada momento é um momento. A história não se repete. A história pode ser similar, mas similaridade não é igualdade. O medo de José era infundado. Por quê? Porque a história dele foi uma e foi terrível. A história de relacionamento foi terrível, mas não quer dizer que os filhos teriam a mesma história. Resumindo, olhe para o seu passado e entenda que, embora ele não seja muito favorável, você não está condenado a reproduzir ele na sua vida e na vida dos seus filhos. Mude esse negócio. Muda esse negócio. Não há essa competição, valorize as pessoas. O sucesso do outro não significa o seu fracasso. O fracasso do outro não significa também o seu fracasso. Mantenha um coração humilde, celebre a bênção de Deus sobre todos. Celebre a bênção de Deus sobre as pessoas na sua escola, universidade, no seu trabalho, nos relacionamentos que você tem. Para de competir, comece a cooperar, comece a ajudar, a agradecer, a abençoar, e assim você vai influenciar a sua geração. Comece a fazer isso. Comece a dizer que bom. Aliás, a gente não deveria dizer que bom, não. Crente diz o quê? Graças a Deus, né? Glória a Deus. Faz aí. Glória a Deus. Vai. Glória a Deus. Fala presbiteriano. Glória. É isso aí. O irmão contou para você o seguinte: consegui passar no vestibular. Você ficou reprovado. O que você vai dizer? Glória a Deus, né? Certo? O irmão conseguiu uma vaga de emprego, você está desempregado, o que você vai dizer? Glória a Deus. Há uns anos atrás estava orando com o senhor velhinho na igreja, minha primeira igreja em Guadalupe, dia de reunião de oração, e eu caí para orar com ele, e a gente começou a falar sobre os pedidos, e ele abriu o coração para mim. Ele disse: pastor, está acontecendo um monte de problema na minha casa, eu preciso me mudar, eu estou orando a Deus para me dar uma casa, para acabar esse sofrimento para mim e para minha esposa. Aí quando ele começou a falar isso, eu lembrei da minha situação, eu falei: irmão, eu também não tenho casa própria, e eu não vejo a hora de parar de pagar aluguel, porque eu pago aluguel com muita dificuldade, muito sacrifício. E isso para mim tem sido uma dificuldade. Eu tenho pedido a Deus também para me dar uma casa. Aí o irmão falou assim: então, pastor,
o senhor ora por mim e eu vou orar pelo senhor. Eu falei, tá bom, então vamos orar. Eu orei por ele e ele orou por mim. O irmão sumiu da igreja. Sumiu. Ficou tipo assim uns 2 meses sem aparecer na igreja. Aí um dia ele voltou. Falei, ô irmão, quanto tempo e tal. Ele todo feliz, sorridente, né? Aí falou, pastor, eu preciso conversar com o senhor depois do culto. Falei, tá bom. Aí fomos conversar. Ele falou assim, pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, fala, irmão. Eu me mudei, pastor. Eu falei, que bom, né, irmão? Se mudou, não está mais aí? Não, a igreja era em Guadalupe. Agora eu estou morando em Miguel Couto. Nem sabia onde era. Hoje eu sei, porque eu trabalho em Nova Iguaçu, né? Miguel Couto. Pastor, é muito longe, mas muito longe, mas muito longe. Mas o Senhor me deu uma casa lá, eu consegui comprar. E eu e a minha esposa, a gente está tão feliz, mudou tudo. O senhor pode marcar um culto e levar a igreja até lá? E aí? Fração de segundos para você pensar. E eu, Deus? Por que não eu, Senhor? Ou você dizer o quê? Foi o que eu disse, glória a Deus. A gente foi na casa do irmão fazer o culto. Eu não estou competindo com ninguém. A minha hora chegou, tá? Chegou. E foi Deus que deu. Viu? Glória a Deus. Certo? E a sua hora vai chegar. É isso. Tá entendendo? Valorize as pessoas e não a competição se você quiser influenciar esse mundo, porque esse mundo valoriza a competição. E para terminar, para não estragar a festa, permaneça fiel a Deus em todo lugar. Se tem uma coisa que me atrai na história de José, é isso. José permaneceu fiel a Deus em todos os lugares. Na cova, na escravidão antes de ser vendido, né, revendido, na casa de Potifar, no cárcere e também como governador do Egito. Ele permaneceu fiel a Deus em todo lugar. Ele poderia ter cedido à tentação. Ninguém saberia. Quem ia saber? Quem iria saber que José se deitou com a mulher de Potifar? Ninguém ia saber. Estava só os dois. Mas José disse, longe de mim cometer um pecado desse contra meu Deus. E meteu o pé. Fiel a Deus. A fidelidade de José levou ele a enfrentar injustiças. Mas no final Deus honra José. O mundo de hoje tenta convencer você que ser fiel a Deus não vale a pena. Eu passei por uma fase terrível na minha vida, desesperadora. E tão desesperadora que eu tive que conversar com a minha orientadora lá na UERJ na época para ela ficar ciente que provavelmente eu ia pifar em algum momento. Ela ficou horrorizada com a situação e disse para mim, se fosse eu ia resolver isso rápido, né? Comprava um remedinho, ia matando aos poucos, mas você é cristão, tem esse negócio aí de suportar o sofrimento em nome de Jesus, né? Ser fiel a Deus, independentemente das circunstâncias, é a coisa mais difícil do mundo. Principalmente quando a gente não aprendeu a orar a oração do coração. Porque a gente acha que se a gente falar com Deus sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas dores, sobre a nossa insatisfação, sobre a nossa frustração, Ele vai nos julgar, nos condenar.
Sabe o que tem de maravilhoso para mim no Salmo 139? É que o salmista diz assim: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no inferno, lá estás também. Se eu vou para os confins dos mares, a tua mão me guia até lá. O salmista está dizendo o seguinte: olha, eu tento fugir do Senhor, mas o Senhor não sai do meu lado. O Senhor me cerca por trás e por diante e põe a mão sobre mim, mesmo quando eu quero fugir. Cara, se Deus me ama desse jeito, eu posso falar com Ele sobre qualquer coisa que Ele vai me ouvir. Afinal de contas, Jesus disse que veio para pregar o quê? O ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus está lá em Isaías, mas Jesus não lê essa parte do texto de Isaías. Ele para pregar o ano aceitável do Senhor. É o tempo da aceitação, entende? Deus te aceita. Ele quer que você se aproxime, que você fale. Então permaneça fiel a Ele em todo lugar. Permaneça fiel nos pequenos detalhes. Seja fiel no seu trabalho, seja fiel no seu namoro, seja fiel no noivado, seja fiel no seu casamento, seja fiel no relacionamento com seus amigos. Porque a verdadeira influência não está em se conformar ao mundo, mas em ser diferente do mundo. Permaneça fiel, e você será um jovem que vai influenciar sua geração, porque a fidelidade está difícil de alcançar hoje em dia, de encontrar. Você tem sido fiel a Deus em todas as áreas da sua vida? Tem sido? Você quer ser um jovem que influencia? Permaneça fiel, mesmo quando a cultura ao seu redor disser o contrário. E cuide da sua família, porque José nos ensina isso também. Cuide da sua família, irmão. Não deixe a sua família de lado. José cuidou dos seus, mesmo aqueles que não mereciam. Cuide da sua família, cuide dos seus. Cuide da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus primos. Cuide da sua família. A família é o seu primeiro campo missionário. A primeira zona de influência é a sua família. Não negligencie isso. Por isso, José estava preocupado com Manassés e Efraim. Queria que eles permanecessem unidos. Porque a casa precisa ser edificada. Sabe como eu sei se você cuida da sua família ou não? Através das suas orações. Você ora pela sua família? Você ora pela conversão da sua família? Você ora pela cura da sua família? Você ora pelas pessoas da sua família que estão afastadas de Jesus? Se você não ora, você não entende que a sua família precisa de Jesus. Você não entende. Está claro para mim a preocupação de José com Manassés e Efraim. Porque a trajetória dele mostra que estar próximo de Deus foi a única coisa que o manteve de pé. E isso ele precisava passar para os seus filhos. E aí, está fazendo isso, irmão? Ou não? Que tipo de influenciador você é? Eu queria deixar essa palavra para você, para que você se lembrasse desse exemplo de José, que fala sobre seus medos, mas alguém que não se curvou diante da vida, se curvou diante do autor da vida. Essa foi a sua maior influência.
Uma vez me perguntaram sobre o que eu queria deixar, como eu queria ser conhecido quando eu morresse. E para mim esse é um ideal. Eu já fiz muita coisa, já andei por muitos lugares, mas eu quero ser lembrado como um homem de Deus. Eu não estou falando pastor não, tá? Eu estou falando ser lembrado como alguém que andava com Deus. E eu não quero ser lembrado por vocês em primeiro lugar como um homem que andava com Deus. Eu quero que as minhas filhas olhem para aquele corpo no caixão e digam: meu pai foi um homem que andou com Deus. Eu quero que a minha esposa olhe e diga: meu marido andou com Deus. Eu quero que os meus amigos se lembrem disso. Cara, de vez em quando ele vacilava, mas ele andava com Deus. Esse para mim é o meu maior legado. É isso que eu quero, é isso que eu busco, ok? E eu ando tropeçando como qualquer um, porque além de ter telhado de vidro, meu coração é de carne e a minha estrutura é de barro, e de vez em quando, como toda pessoa de barro, acaba arrastando o pé na argila. Mas Deus é misericordioso e gracioso para nos dizer, como Ele mostrou a José: a sua história não termina na queda. A sua história não termina na queda. A sua história é uma história que tem um final glorioso de encontro com Jesus. Então influencie a sua geração. Amém? Quero orar por você. Feche seus olhos. Peça ao Senhor que você seja um jovem que realmente esteja aos pés de Jesus e influencie as novas gerações. Maravilhoso e bom Deus, como é bom estar aqui. Como é bom poder olhar a Tua palavra e perceber homens e mulheres que foram fiéis a Ti e que nos influenciam, são para nós como mentores, como discipuladores. Senhor, nos permita aprender cada vez mais com essas histórias, nos permita aprender uns com os outros, nos permita ser jovens ousados, corajosos, que são fiéis a Ti, que decidem mudar trajetórias, transformar vidas através do relacionamento que temos com o Senhor. Abençoa cada mocidade aqui representada, que cada mocidade possa voltar para a sua igreja local e encontrar um sentido para a espiritualidade, para se aproximar do Senhor, fazendo oração do coração, buscando o Senhor profundamente, sabendo que o Senhor dá graça e misericórdia aos humildes. Nós te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.